Meu nome é Tiago, e desde criança, sempre ouvi as histórias sobre a loira do banheiro. Alguns diziam que era só uma lenda urbana, algo criado para assustar crianças, mas outros garantiam que ela era real, que se você seguisse o ritual correto, ela apareceria para você. Eu nunca acreditei, até o dia em que precisei enfrentar essa verdade da pior maneira possível. Tudo aconteceu quando eu tinha 16 anos. Estudava em um colégio antigo, cheio de corredores longos e janelas que rangiam ao menor vento. Os banheiros da ala abandonada eram evitados por todos, especialmente o do terceiro andar. Os alunos mais velhos diziam que ninguém deveria entrar lá, mas nunca explicavam o porquê. Claro que isso só aumentava a minha curiosidade. Certa noite, depois do treino de futebol, percebi que havia esquecido minha mochila na sala. O prédio já estava quase vazio, os corredores mal iluminados, e um silêncio estranho pairava no ar. Ao passar pelo banheiro do terceiro andar, senti um arrepio subir pela espinha. Não sei dizer o que me fez parar ali. Talvez um impulso inconsciente ou pura estupidez juvenil. Foi quando me lembrei do ritual. Diziam que para invocar a loira do banheiro, era preciso bater 3 vezes na porta do último boxe, olhar para o espelho e chamá-la pelo nome. Algo dentro de mim dizia para não fazer isso, mas a adrenalina tomou conta. Entrei no banheiro e acendi a luz fraca que piscou algumas vezes antes de se estabilizar. O cheiro de mofo e ferrugem era forte, e a água pingava lentamente da torneira. Com o coração acelerado, caminhei até o último box. Toquei a madeira fria e, hesitante, bati 3 vezes. O som ecoou pelo ambiente, reverberando de um jeito estranho, como se o banheiro estivesse maior do que realmente era. Fiquei parado, esperando algo acontecer. Nada. Soltei uma risada nervosa e me virei para o espelho. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Minha voz soou fraca, quase engolida pelo silêncio pesado. Esperei. Por alguns segundos nada aconteceu. Então senti um arrepio gelado na nuca. A luz piscou e um barulho baixo surgiu atrás de mim. Um leve arranhar. O box estava trancado. O som ficou mais alto. Um arranhão longo, como unhas passando pela porta de madeira. Meu coração disparou. Tentei rir de nervoso, convencendo-me de que era apenas minha imaginação pregando peças. Mas então veio o sussurro. Você me chamou. Congelei. O espelho à minha frente começou a embaçar, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Letras surgiram devagar, como se fossem escritas por mãos invisíveis. Estou aqui. Meus pés estavam colados no chão. Eu queria correr, queria gritar, mas não conseguia. A luz piscou mais forte, e por um segundo, vi um reflexo que não era o meu. Uma mulher de cabelos loiros desgrenhados, olhos fundos e negros como um abismo, pele pálida e cortada. Ela estava atrás de mim. Então o espelho quebrou. O estalo do vidro se partindo me fez voltar ao meu corpo. Gritei e corri para a porta, mas ela estava trancada. Atrás de mim, os arranhões na madeira viraram batidas violentas. O som de unhas rasgando madeira se misturava com um riso baixo e distorcido. Minhas mãos tremiam enquanto tentava abrir a maçaneta, sem sucesso. O riso ficou mais alto. De repente, tudo parou. O silêncio voltou, denso e sufocante. A porta do boxe rangeu e começou a se abrir, revelando... nada. A porta do banheiro destrancou sozinha. Saí correndo sem olhar para trás, o coração martelando no peito. Nunca contei essa história para ninguém. Mas desde aquela noite, sempre que passo diante de um espelho em um lugar escuro, sinto que alguém me observa. E às vezes, quando estou sozinho, ainda escuto aquele sussurro fraco. Você me chamou? Meu nome é Helena. Tenho 29 anos e sou professora de História em um colégio público aqui em São Paulo. Eu nunca fui uma pessoa muito supersticiosa e até considerava essas histórias de assombrações e fantasmas uma grande bobagem. Porém, tudo isso mudou no ano passado, quando vivi uma experiência aterradora no banheiro da escola. Era um dia comum de aula. O colégio tinha uma estrutura antiga, com corredores longos e uma construção de tijolos expostos que davam um ar sombrio ao local. Já conhecia as histórias que circulavam entre os alunos sobre a loira do banheiro,
mas eu via tudo isso como uma tentativa deles de dar emoção às suas rotinas tediosas. Eu até achava graça quando algum aluno contava a lenda, rindo de nervoso, dizendo que alguém havia visto a loira, ou que ela aparecia em uma das cabines do banheiro feminino durante a madrugada. Certo dia, após o intervalo, fui ao banheiro para me refrescar antes de dar a última aula. O colégio estava bastante cheio e todos os outros banheiros estavam ocupados, então resolvi usar o do fundo do corredor. Esse banheiro sempre foi o mais isolado, o mais esquecido, e por isso não era muito frequentado. Quando cheguei lá, notei que ele estava vazio, o que me deixou um pouco desconfortável, mas decidi seguir assim mesmo. Entrei, trancando a porta atrás de mim, e fui até a pia para lavar as mãos. A luz estava um pouco fraca, mas nada que me chamasse atenção. Porém, ao olhar para o espelho, algo me desconcertou. Eu não via o meu reflexo direito. Estava embaçado, como se a superfície do espelho estivesse coberta por uma fina camada de vapor, embora não houvesse nenhum motivo para isso, já que o banheiro estava frio e não havia água quente em lugar algum. Antes que pudesse me preocupar mais com isso, ouvi um som vindo do fundo do banheiro. Era como se alguém estivesse tocando o chão com os pés, arrastando algo pesado. Pensei ser apenas algum aluno mais atrevido, mas a sensação de que estava sendo observada me deixou inquieta. De repente, as lâmpadas começaram a piscar e um arrepio percorreu meu corpo. A luz foi diminuindo até que o banheiro ficou quase totalmente escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lâmpada que piscava lentamente. Foi quando, do fundo do banheiro, uma porta de cabine se abriu com um rangido alto. Eu quase não consegui respirar. Fiquei parada, tentando não fazer barulho, até que algo mais aconteceu. No reflexo do espelho, vi uma figura. Era uma mulher, loira, com longos cabelos, vestindo um vestido branco, mas o mais estranho era que seu rosto estava distorcido, como se estivesse coberto por uma camada de fumaça. Ela apareceu atrás de mim no reflexo, mas quando me virei, não havia ninguém ali. Meu coração disparou. Eu sabia o que isso significava. A loira do banheiro. A lenda que sempre escutei, mas nunca levei a sério, estava ali, na minha frente, ou ao menos no reflexo do espelho. Fiquei paralisada, como se meu corpo não quisesse se mover. Foi quando ela falou: "Você me chamou, não foi?" A voz era sussurrante, como um eco distante, e embora fosse baixa, eu a ouvi claramente, como se estivesse dentro da minha mente. Tentei falar, gritar, mas não conseguia emitir som algum. Tudo o que consegui fazer foi olhar fixamente para o espelho. A imagem dela estava cada vez mais nítida, seus olhos sem vida encarando os meus. Um sorriso torto se formando em seus lábios pálidos. Eu não conseguia mais respirar. O espelho começava a embaçar novamente. Mas agora, em vez de um simples vapor, uma névoa espessa cobria a superfície, fazendo com que eu não conseguisse ver nada à minha frente. A sensação de que ela estava se aproximando era cada vez mais real. Eu podia sentir o frio, quase palpável, vindo do espelho, como se ela estivesse prestes a sair dele. Foi então que, sem pensar, girei a maçaneta e corri para fora do banheiro. Quando me virei pela última vez para olhar, o espelho refletia apenas minha silhueta, nada mais. Nenhuma loira, nenhuma figura estranha, apenas eu. A partir daquele dia, sempre que passo por aquele banheiro, sinto um arrepio. Eu nunca mais usei aquele espaço e nunca mais olhei para um espelho da mesma forma. Eu sabia o que vi, sabia o que ouvi, e embora tenha tentado convencer a mim mesma de que foi apenas uma alucinação, algo dentro de mim sabe que a loira do banheiro ainda está lá, à espera de quem se atreva a olhar demais. Meu nome é Carlos, e por mais de 20 anos trabalhei como zelador em uma escola antiga no interior de São Paulo. Sempre fui cético, nunca acreditei em lendas urbanas ou histórias de fantasmas, mas uma noite, tudo mudou. A escola onde eu trabalhava, o Colégio Estadual Santa Clara, já tinha mais de 100 anos. O prédio era imenso, com corredores longos e salas antigas, algumas delas fechadas por falta de uso. Mas o que mais me incomodava era um banheiro feminino no segundo andar, sempre trancado e fora de uso há muito tempo. Diziam que aquele banheiro era assombrado pela loira do banheiro. Segundo as histórias, uma aluna chamada Elisa
Havia morrido lá dentro décadas atrás, depois de escorregar e bater a cabeça na pia. Outros diziam que ela foi assassinada por um professor. Ninguém sabia ao certo. O que importava é que, depois da sua morte, estranhas aparições começaram a acontecer. Eu sempre ria dessas histórias. Achava que eram apenas lendas para assustar os alunos. Até que certa noite, enquanto fazia minha última ronda, algo aconteceu. Era quase meia-noite quando notei que a porta daquele banheiro estava entreaberta. Isso me incomodou. Eu tinha certeza de que ela estava trancada. Afinal, ninguém usava aquele lugar. Peguei meu molho de chaves e fui até lá, decidido a fechá-la de vez. Quando empurrei a porta, senti um cheiro forte de algo podre, como esgoto misturado com flores murchas. Acendi a luz e vi que os espelhos estavam embaçados, como se alguém tivesse tomado um banho quente ali. Mas isso era impossível, já que não havia chuveiros naquele banheiro. De repente ouvi um barulho estranho, algo gotejando. Olhei para cima e vi que uma das lâmpadas piscava, projetando sombras estranhas nas paredes. Foi quando escutei 3 batidas lentas e firmes em uma das portas das cabines. Toque, toque, toque. Minha garganta secou. O banheiro estava vazio quando entrei. Eu deveria ter saído dali naquele momento, mas alguma coisa me impeliu a ficar. Talvez minha curiosidade, talvez meu orgulho de nunca ter acreditado nessas coisas. Caminhei até a cabine e toquei na porta. Tem alguém aí? Minha voz soou estranhamente abafada. Silêncio. Então, a porta se abriu sozinha, rangendo como se estivesse sendo forçada por dentro. O vaso sanitário estava cheio d'água, mas a água não era transparente. Era vermelha. Vermelho escuro, como sangue coagulado. O cheiro de ferro invadiu meu nariz e meu estômago revirou. Dei um passo para trás, sentindo um frio estranho subir pela minha espinha. Foi quando vi, no espelho embaçado, uma figura se formava. Uma garota de cabelos longos e loiros, a pele pálida e os olhos vazios, sem pupilas. Ela usava um vestido branco, rasgado e manchado. Estava parada atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém. Olhei para o espelho de novo e dessa vez ela sorriu. Um sorriso largo e sinistro, mostrando dentes sujos e afiados. Foi quando as luzes começaram a piscar violentamente e todas as torneiras se abriram de uma vez, jorrando aquela mesma água vermelha. O cheiro de morte se espalhou pelo ambiente. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Meu corpo parecia congelado, então senti algo tocar meu ombro, uma mão fria, pegajosa. Fechei os olhos e rezei, implorando para aquilo acabar. E de repente, silêncio. Abri os olhos devagar. O banheiro estava escuro, as luzes tinham se apagado completamente. Quando consegui me mexer, saí correndo dali sem olhar para trás. No dia seguinte pedi demissão. Nunca mais voltei àquela escola. Nunca mais quis ouvir o nome Loira do Banheiro. Mas até hoje, quando fecho os olhos, sinto aquela presença. Sei que ela ainda está lá. Meu nome é Alfredo. Tenho 72 anos e, nos últimos 40, sou aposentado após trabalhar como mecânico e depois como vigilante noturno em um prédio antigo no centro da cidade. Minha vida tem sido tranquila, longe das preocupações da juventude. Porém, algo aconteceu comigo, algo que jamais esquecerei, algo que ainda me assombra todas as noites. A história que vou contar começou no último mês de setembro, quando um sobrinho meu, Daniel, decidiu me visitar em minha casa. Ele é um jovem estudante universitário que adora essas histórias de terror e lendas urbanas, e sempre me pede para contar histórias do tempo em que eu era mais jovem. No entanto, naquela noite, foi ele quem me contou algo que me deixou muito inquieto. Ele me falou sobre a tal da loira do banheiro. Eu já tinha ouvido o nome dessa criatura antes, mas nunca a levei a sério. Era apenas mais uma dessas histórias que circulam entre jovens. Ele, por outro lado, parecia muito interessado, e me disse que, durante uma das suas aulas na universidade, um amigo dele tinha contado que a loira apareceu em um dos banheiros da faculdade. Ele me falou sobre como o aluno estava se sentindo tonto, como se fosse puxado para dentro de uma das cabines, e como ouviu um sussurro logo antes de sair correndo sem olhar para trás.
Fiquei quieto e não disse nada. Lembrei-me de que, quando era mais novo, ouvia essas histórias e achava tudo uma grande bobagem. Mas algo naquela noite mudou meu pensamento. Após o jantar, Daniel pediu para usar o banheiro. Como a casa não tem muitos cômodos, ele foi até o banheiro do corredor. Eu estava assistindo à televisão na sala quando o ouvi falar sozinho. Primeiro, achei que ele estava apenas brincando, mas logo ficou claro que ele estava falando com alguém. Eu, curioso, me levantei e fui até a porta do banheiro. Daniel? Chamei, mas ele não respondeu. Foi quando escutei claramente sua voz, mas agora ele parecia estar perguntando: "O que você quer de mim?" Estranhei. Então abri a porta lentamente. Daniel estava de costas, em frente ao espelho, imóvel. O espelho estava embaçado e ele parecia estar observando algo com muita atenção, como se estivesse esperando por algo. Ele não percebeu minha presença imediatamente, e só quando o chamei novamente é que ele se virou abruptamente. "O que foi, tio Alfredo?" perguntou ele com o rosto pálido. "Você estava falando sozinho?" Perguntei, mais surpreso do que preocupado. Ele balançou a cabeça rapidamente. "Não, eu só estava me olhando no espelho." "Desculpe, talvez eu tenha ficado perdido em pensamentos." Eu não sabia o que pensar. O espelho estava tão embaçado que parecia que ele havia ficado ali por minutos, mas eu tinha certeza de que ele não estava lá por tanto tempo. Achei que era apenas uma coincidência. Mas a partir dali, minha mente começou a se inquietar. Algo não estava certo. Naquela noite, fui dormir cedo, como de costume. Mas, no meio da madrugada, fui acordado por um som estranho. Era como um sussurro vindo de dentro do banheiro, no corredor. Um murmúrio fraco, quase inaudível, mas que, quando me concentrei, parecia ser uma voz feminina. Levantei-me da cama com o coração acelerado e fui até o corredor. Quando passei pela porta do banheiro, senti uma onda de frio. O ar estava pesado e a lâmpada no teto estava piscando lentamente, como se estivesse prestes a se apagar. Entreabri a porta e, dentro do espelho, vi uma figura. Uma mulher de cabelos loiros, com um vestido branco rasgado, e os olhos eram negros, como se a alma tivesse sido arrancada de seu corpo. Não consegui ver mais nada, porque imediatamente um grito fraco surgiu da garganta de Daniel, vindo do quarto ao lado. Corri até ele, mas ele estava acordado, pálido e tremendo, suando frio. "O que foi, meu filho?" perguntei, desesperado. Eu vi. Ela estava lá, no espelho." Ele balbuciou, entrecortado pela respiração ofegante. "Quem?" Ele me olhou como se estivesse tentando reconhecer onde estava. Seus olhos estavam perdidos. "A loira do banheiro, tio. Ela falou comigo. Ela disse que você não deveria ter visto ela." Disse, quase chorando. Aquela foi a primeira vez que entendi que não era apenas uma história para assustar. Algo estava acontecendo. Algo real. Algo que nenhum de nós poderia controlar. O pior de tudo, no entanto, aconteceu na manhã seguinte. Eu estava me preparando para o café da manhã quando fui até o banheiro, pensando que as coisas já estariam mais calmas. Mas ao olhar para o espelho, eu vi o reflexo da loira. A mesma mulher, o mesmo olhar vazio e cruel. Ela não estava atrás de mim como antes. Ela estava diretamente em frente, como se estivesse me encarando diretamente. Por um momento senti como se estivesse preso ali. Não conseguia me mover. Não conseguia respirar direito. O ar estava pesado. Mas então, a figura sorriu. Eu nunca mais entrei naquele banheiro. E nunca mais contei a ninguém sobre o que vi naquela manhã. Daniel nunca mais voltou a falar sobre a loira do banheiro. Ele nunca quis contar o que aconteceu depois. Desde aquela noite, a presença dela nunca me deixou. Quando fecho os olhos, sinto o olhar dela me observando. Algo me diz que a loira está mais perto do que eu imaginava. E, em um lugar tão simples como um espelho, ela pode estar esperando, silenciosa, para me encontrar novamente. Meu nome é Larissa. Tenho 21 anos e estudo psicologia na Universidade de São Paulo. O que vou contar agora é algo que nunca imaginei viver. Algo tão aterrorizante que ainda me faz acordar suada, com o coração acelerado.
todas as noites. Tudo aconteceu em uma dessas noites de provas, quando a tensão e o cansaço tomavam conta de todos nós, estudantes. A faculdade sempre teve esse ar misterioso, com seus prédios antigos e corredores longos. O campus, com seu estilo gótico, possui uma história recheada de lendas urbanas. Dizem que, nas noites silenciosas, é possível ouvir vozes e passos, e até mesmo avistar figuras estranhas vagando pelos corredores. Todos sabiam da história da loira do banheiro, mas ninguém acreditava de fato. Era apenas mais uma dessas lendas que os calouros ouvem para se assustar. Mas naquela noite, tudo mudou. Eu estava no fim de um semestre muito puxado. Além dos trabalhos e provas, estava me preparando para uma apresentação importante, e meu estresse estava no auge. Por volta das 22 horas, decidi ir ao banheiro do bloco D, aquele que fica mais isolado, perto da área de laboratórios. A faculdade estava quase vazia, os corredores estavam silenciosos, e a luz fluorescente piscava intermitentemente, criando uma atmosfera que fazia o lugar parecer ainda mais sombrio. Entrei no banheiro sem pensar muito. Estava exausta, e a última coisa que queria era ficar parando para dar atenção a coisas bobas. Mas ao entrar, algo logo me incomodou. O ar estava estranho, como se estivesse mais denso, mais pesado, e o silêncio era absoluto. Isso me fez pensar em como o lugar parecia ainda mais deserto e sombrio àquela hora da noite. Eu estava sozinha, ou pelo menos achava que estava. Fui até uma das cabines e fechei a porta atrás de mim. Enquanto me acomodava no banco, percebi algo curioso. O espelho à minha frente estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de sair do local e a condensação ainda estivesse se dissipando. Talvez o banheiro não tenha sido limpo ainda, pensei, e continuei com minha rotina. Foi quando ouvi o som. Um leve suspiro. Assustada, tentei me concentrar, mas a sensação de que alguém estava lá me incomodou profundamente. Olhei para o espelho novamente e vi algo que me fez congelar. No reflexo, uma figura estava parada atrás de mim. Mas quando virei rapidamente para olhar para trás, não vi nada. O espelho estava completamente limpo agora, sem marcas de umidade ou manchas. Meu coração bateu forte no peito. Era como se a figura tivesse se movido muito rápido. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Já era tarde demais para voltar atrás. Com a adrenalina tomando conta de mim, comecei a me apressar para terminar o que estava fazendo. Mas a sensação de estar sendo observada só aumentava. De repente, ouvi o som do papel higiênico sendo rasgado, como se alguém estivesse dentro de outra cabine. Mas, ao olhar ao redor, percebi que não havia mais ninguém ali. O banheiro estava vazio, completamente vazio. O que aconteceu depois é difícil de explicar. No momento em que a sensação de que algo estava errado ficou insuportável, eu resolvi sair da cabine. Ao abrir a porta, vi pela fresta uma figura feminina de cabelos loiros longos, com um vestido branco. Ela estava de costas para mim, mas seus cabelos estavam presos por algo, como se estivessem amarrados a algo invisível. A coisa mais estranha, no entanto, foi o silêncio. Não havia som algum. Eu não conseguia ouvir nem o barulho de meus próprios passos. Então ela se virou. Ela estava olhando diretamente para mim. Seus olhos estavam vazios, como buracos negros, e uma sensação gélida tomou conta do meu corpo. Um frio mortal se espalhou pela minha espinha. Sua pele estava pálida e suas mãos estavam estendidas em minha direção. Tentei gritar, mas a minha garganta parecia estar fechada, como se não fosse capaz de emitir som algum. A loira começou a se aproximar de mim, flutuando, com passos suaves que pareciam desafiar a gravidade. E quanto mais ela se aproximava, mais a atmosfera ficava pesada, até que o ar parecia se tornar impenetrável. Foi quando, como um reflexo, eu corri em direção à porta. Eu sabia que algo estava me seguindo, algo que queria me pegar. Mas ao chegar ao corredor, olhei para trás, e ela estava lá, parado na entrada do banheiro, me observando. Corri o mais rápido que consegui e só parei quando cheguei ao meu dormitório. Eu estava em pânico. Tremia tanto que não conseguia mais me controlar. Mas algo mais me inquietava. A figura daquela mulher loira continuava a me perseguir, como uma sombra que não se dissipa. O pior de tudo foi quando, no dia seguinte, voltei ao campus. A faculdade estava cheia e, com as aulas em andamento,
O lugar parecia normal novamente. Mas ao passar perto do banheiro onde encontrei a loira, vi algo que me fez parar. No espelho do corredor, a imagem dela apareceu mais uma vez, como um reflexo distorcido, mas inconfundível. Eu não sabia o que aquilo significava. Se era um sinal, um aviso ou uma maldição. Só sabia que aquela loira não sairia da minha cabeça. E algo me dizia que ela sempre estaria por perto, esperando o momento certo para me pegar de novo. Nunca mais entrei naquele banheiro, e sempre que passo perto, sinto um calafrio tomar conta do meu corpo. Algo me diz que em algum lugar profundo da faculdade, ela está esperando por mim. Meu nome é Rodrigo. Tenho 28 anos e sou estudante de Direito. Sempre fui uma pessoa racional, alguém que nunca acreditou em fantasmas, lendas ou qualquer coisa que pudesse ser classificada como sobrenatural. Meu mundo sempre foi baseado em fatos, ciência e lógica. Mas tudo isso mudou naquela noite. A noite em que eu conheci de verdade a loira do banheiro. Era uma sexta-feira à noite e eu estava voltando de uma sessão de estudos na biblioteca. O campus estava quieto, a maioria dos alunos já havia ido embora, e as únicas luzes acesas eram as do corredor principal. Eu estava exausto, mas precisava passar no banheiro antes de seguir para o ponto de ônibus. O que eu não sabia era que, ao entrar ali, minha vida se tornaria um pesadelo do qual eu nunca mais conseguiria escapar. O banheiro parecia normal. O piso de cerâmica sujo, a luz fluorescente que zumbia irritantemente, e o som de água pingando na pia, como se o tempo tivesse parado. Havia um espelho grande na parede de frente para o lavatório, e eu o encarei por um momento enquanto lavava as mãos. Naquela hora, nada parecia fora do lugar. Mas quando me virei para sair, algo me fez parar. O espelho começou a embaçar. Não havia motivo para isso, já que a temperatura do banheiro estava amena e não havia nenhuma corrente de ar. Mas, de alguma forma, a condensação parecia se formar rapidamente na superfície, cobrindo o vidro com uma névoa espessa. Por um segundo, fiquei hipnotizado, olhando o reflexo distorcido de meu próprio rosto. Foi então que algo mais apareceu. Uma sombra, algo que não deveria estar ali. No canto do espelho, refletindo na névoa, vi uma figura. Uma mulher. A princípio, pensei que fosse apenas o reflexo de alguém do lado de fora. Mas não. Era mais do que isso. Ela estava parada ali, imóvel, com cabelos loiros, longos, que pareciam se mover lentamente, como se estivessem sendo puxados por uma força invisível. Eu congelei. O pânico tomou conta de mim. Não conseguia respirar. Não conseguia me mover. A mulher no espelho não se mexia, mas eu sentia sua presença de maneira opressiva. Os olhos dela eram negros, e eu vi algo ali, algo que me fez querer virar as costas e fugir. Era como se ela soubesse exatamente o que eu estava pensando. Então, de repente, ela sorriu. Um sorriso torto, como se estivesse zombando de mim. Foi quando ouvi o som de passos. Mas não eram passos humanos. Eles vinham de dentro do espelho, como se alguém estivesse caminhando dentro do vidro. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas uma voz sussurrou baixinho, vinda do fundo do espelho. Você não deveria ter olhado. O frio no banheiro aumentou de forma insuportável, e meu corpo inteiro se enrijeceu. Eu sabia que não podia ficar ali. Eu precisava sair. Mas antes que eu pudesse dar um passo, a porta do banheiro se fechou sozinha. O som de um estrondo ecoou por todo o ambiente, e eu fiquei preso ali sem poder reagir. A figura no espelho começou a se mover. Lentamente, ela passou a mão no vidro e a condensação se espalhou com ela, formando palavras que eu não queria ler. Você está comigo agora. Eu senti como se o chão estivesse desabando. A mulher no espelho não estava mais apenas refletida. Ela estava dentro do espelho, atravessando a superfície com uma calma macabra. Seus olhos fixaram os meus, e eu sabia naquele momento que ela não era mais uma lenda. Ela era real. A cada passo que ela dava, o espelho parecia se distorcer ainda mais. A sensação de desespero era indescritível. Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada. Queria correr,
mas minhas pernas estavam paralisadas. A mulher começou a sorrir novamente, mais amplamente, e seus dentes se alongaram como se estivessem se transformando em algo horrível. Ela avançou para o lado de fora do espelho, e uma onda de ar gelado me atingiu. Eu tentei me afastar, mas ela estava ali, na minha frente, em carne e osso, com seu sorriso monstruoso e seus olhos sem alma. Você é meu agora. Ela sussurrou, e a voz dela reverberou dentro de minha cabeça, como se 1000 ecos estivessem falando ao mesmo tempo. Foi nesse momento que consegui me mover. Eu corri como nunca antes, correndo até o corredor, mas quando olhei para trás, ela estava lá, observando. Sua presença estava em todos os lugares, como uma sombra que se espalha lentamente. Eu sabia que ela não iria me deixar. Sabia que, por mais rápido que eu corresse, ela me seguiria, como uma maldição. Ainda hoje, tudo o que eu vejo é o reflexo dela, em cada espelho que encontro. Não importa onde eu esteja, ela sempre aparece. Seu sorriso distorcido, seus olhos negros. A promessa de que nunca mais estarei livre. Eu não sei como me livrar dela. E com o tempo, aprendi que o espelho nunca mentiu. Quando vi aquela mulher pela primeira vez, não era um reflexo. Era ela, querendo que eu a visse. Agora, eu sou parte da história, parte da lenda. E ela sempre estará comigo, em cada espelho, em cada reflexo, esperando o momento certo para me levar.